Fui ao mercado fazer compras do mês e eu gastava ali 300, 400 reais e comprava um carrinho cheio. A última vez que eu fui lá, fui tentar fazer a compra do mesmo valor, o carrinho estava pela metade. O que aconteceu? Bom dia! Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e hoje a gente vai falar sobre inflação. Inflação, para quem não conhece, é um nome, é uma expressão da economia que, principalmente o pessoal mais antigo, vamos dizer assim, era acostumado a ouvir muito essa expressão. De um tempo para cá, o pessoal se tornou um pouco mais desligado, vamos dizer assim, dessa expressão, porque desde a década de 90 para cá, a inflação do Brasil ficou um pouco mais controlada. Nunca deixou de existir, logicamente, mas melhorou bastante, vamos dizer assim. Inflação nada mais é do que a perda do poder de compra de uma moeda. Ou seja, se antigamente tinha um certo refrigerante que a gente comprava por R$2 os 2 litros, hoje em dia ele está por volta de R$14. Ou seja, o real, ele está conseguindo R$1, está conseguindo comprar menos quantidade daquele refrigerante, por exemplo. É uma representação aí que a gente tem do poder de compra. Mas o que acontece? De onde que vem essa inflação? Por que acontece isso, que é tão nociva, né, tão prejudicial a nós, principalmente a quem tem uma renda mais baixa, né? Por quê? Vamos lembrar lá do que acontecia lá na década de 90. A mudança dos preços era tão intensa que às vezes a pessoa tinha que fazer compra logo no dia que recebia. Por quê? Eu recebi hoje, eu tenho que correr ao mercado e comprar hoje tudo que eu vou precisar ao longo do mês, porque no dia seguinte já vai estar mais caro. Mas o dinheiro que eu recebi, ele já está presente comigo, eu já tenho aquela quantidade de dinheiro. Então, se eu continuo com aquele dinheiro embaixo do colchão, por exemplo, amanhã ele compra menos coisas que ele compra hoje. Então, eu tenho que correr lá e comprar esse produto que eu preciso o mais rápido possível. Chegou a ser tal ponto que se você fosse no mercado de manhã e voltasse à tarde, fosse comprar o mesmo produto, à tarde ele já estaria mais caro. O que chega a ser absurdo, né? Porque qual segurança que você tem se nem a previsibilidade, nem a certeza de que aquele produto vai ter aquele mesmo preço ao longo do mesmo dia você tinha? Então é muito complicado. E de onde que vem essa inflação? Geralmente, pessoal, tem diversos fatores que influenciam o preço geral de uma economia. Por exemplo, quando tem muita gente querendo comprar um certo produto, tá? Conforme a gente viu quando a gente falou sobre oferta e demanda, quando tem muita gente querendo comprar, há uma disputa daquele produto que faz com que o preço daquele produto suba. Tá? Eu tenho um exemplo que eu gosto de usar bastante para ilustrar a situação que acontece com a inflação, que é o exemplo de uma economia fechada e fictícia, logicamente. Por exemplo, digamos que nessa economia, nesse mercado nosso que a gente vai usar como exemplo, tudo que existe nele são R$100, tá? R$100, o governo controla esse dinheiro circulando ali, tá? R$100. Mas existem só 100 produtos que vão ser comprados, negociados com esses R$100. Esses 100 produtos vão ser necessariamente comprados com esses R$100. Então, o que vai acontecer com o preço? Esse produto, ele é padrão, é igual para todos. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho R$100 para comprar esse produto, são 100 produtos, o que vai acontecer? Qual que é o preço que naturalmente vai acontecer? R$1 por produto, né? Não tem por que haver diferença, já que o produto é igual. Então, R$1 por produto. Aí, o nosso gestor dessa economia fictícia, que toma conta desse mercado, pensou o seguinte: vou estimular essa economia, vou introduzir mais dinheiro para gerar mais riqueza, vamos dizer assim. É até uma resposta que a gente pode utilizar para aquela velha indagação que as pessoas, aquela velha pergunta que o pessoal faz assim, ó: por que o governo simplesmente não imprime dinheiro e espalha por aí para todo mundo ficar mais rico? Vamos ver por quê? Aí, pessoal,
esse gestor, esse presidente, por exemplo, decide colocar R$100 a mais na economia. Então, de R$100 de estoque, passou para 200. Porém, não foi feito nada quanto à quantidade de produtos disponível. Então, agora a gente tem R$200 e continuamos com 100 produtos para serem negociados. Então, o que aconteceu? Quanto à quantidade de produtos que as pessoas podem comprar, não mudou nada. Então, o que vai acontecer? Esses R$200, eles vão ser destinados, vão poder comprar só esses 100 produtos. Então, o que vai acontecer? Lembrando que os produtos são iguais. Esses R$200 vão continuar comprando 100 produtos. O que vai mudar, a única coisa que vai mudar é o preço dos produtos. Ou seja, esses R$200 comprando 100 produtos, R$2 por produto. A única coisa que aconteceu foi o aumento do preço dos produtos, ou seja, a inflação. A moeda, que antes que você gastava uma para comprar um produto, agora você vai gastar uma para comprar meio produto. Ou seja, a moeda perdeu o poder de compra. É isso que acontece quando há inflação. Ah, mas a inflação pode ser só o aumento dos preços. Geralmente acontece isso, mas a definição mais precisa de inflação é a perda do poder de compra. Ou seja, eu consigo comprar menos com aquela moeda que eu tenho em mãos. Tá? É interessante até para a gente comparar, utilizam ali um índice no mundo inteiro, que é até engraçado a gente utilizar, né, que é o índice Big Mac. O que é isso? Big Mac é aquele produto mesmo, né, lá do McDonald's, que é uma rede internacional que tem no mundo inteiro ali, e o Big Mac ele é padrão, tá? Qualquer lugar que você for, com exceção, lógico, dos países que tem a restrição alimentar, né, países que não comem carne de carne bovina, eles não fazem o Big Mac igual fazem aqui no Brasil, mas é padrão. Então utilizam esse índice, vamos dizer assim, para comparar o poder de compra das moedas de cada país. Então, se você tem ali o Big Mac no Brasil que custa R$25, por exemplo, não sei quanto está o preço, e você comparar, por exemplo, nos Estados Unidos também no seu preço de lá, mas digamos que é $10, não sei, então você vê que a única justificativa que tem para haver essa diferença de preços é o poder de compra da moeda. Então, quer dizer o seguinte, se no Brasil é 25 e nos Estados Unidos é 10, então quer dizer que, de certa forma, o poder de compra americano é 2,5 vezes maior, certo? A gente, às vezes não fica um bom exemplo assim, se a gente utilizasse o valor real, né, do Big Mac ficava mais preciso, mas é só um exemplo para a gente ilustrar, tá? A gente vê algumas economias, por exemplo, que quando a gente via lá, o real vale não sei quantas moedas deste país, e com o tempo essa relação diminuiu, ou seja, antigamente R$1 valia 100 dessa moeda, hoje R$1 vale 50 da moeda. Mas ainda está ruim para aquele país lá, porque o real vale muito mais. Mas o que acontece? Lá houve mais estabilidade do que aqui. Por quê? Se houve uma queda tão grande da paridade, da comparação de uma moeda com a outra, quer dizer que aqui a inflação foi mais alta e lá foi mais controlada. Tá? Então a inflação, pessoal, ela é muito perigosa, principalmente para quem tem menos renda. Por quê? Quem não tem condições de deixar um dinheiro aplicado, por exemplo, para ele ir se protegendo e valorizando para ir se protegendo da inflação, o que acontece? Digamos que ao longo do ano a inflação ficou ali 5%, é um nível razoável, né? 5% de inflação e a moeda ela vai render ali, a aplicação vai render ali ao longo do ano, sei lá, vamos colocar 6%. Não é uma aplicação que está rendendo tanto, então é um pouco mais real. Então, rendeu 6%, inflação de 5%, teve, digamos assim, um lucro de 1%, de 1%. Ou seja, a pessoa saiu no lucro ainda. Agora, a pessoa que não tem condições de deixar esse dinheiro aplicado, está tendo que comprar ali o tempo todo, não há rendimento. Às vezes ali há até uma desvalorização. Tá? Perda de dinheiro por causa dessa corrosão do poder de compra. Tá?
Então, assim, com esse exemplo lá dessa economia, dá para a gente entender bastante. Então, por isso que não adianta a gente simplesmente falar, vamos resolver o problema da pobreza no mundo, vamos só imprimir dinheiro e espalhar para todo mundo. Não funciona. O único efeito que vai ser gerado é o seguinte: vai subir preço, a minha capacidade de compra vai continuar praticamente a mesma. É a ideia da gente, por exemplo, vamos imaginar numa cidade, de repente todo mundo fica muito mais rico. Então, todo mundo, no geral. Então, o que vai acontecer? A pessoa que você vai comprar dela também ficou mais rica, vamos dizer assim. Então, o que ela vai pensar? Para valer a pena eu continuar trabalhando, eu oferecer o meu serviço, olha, eu estou tão rico quanto as pessoas que vão comprar de mim. Às vezes as pessoas ficaram tão ricas, as outras, né? Ficaram tão ricas que, vou parar de trabalhar. A pessoa que está trabalhando ainda também ficou rica, então ela vai pensar o seguinte: para valer a pena para mim continuar trabalhando, eu vou cobrar mais caro o meu produto. Por quê? Os outros não estão trabalhando, eu vou continuar trabalhando, então para valer a pena para eu trabalhar também, continuar trabalhando, eu vou cobrar um valor mais alto pelo aquele meu serviço, pelo meu produto, seja lá o que eu faço. Tá? Então o que vai acontecer? Às vezes as pessoas ficaram ali mais ricas, mas tudo ao redor dela vai ficar mais caro. Às vezes você já pode ter ido a um mercado, por exemplo, e geralmente no começo do ano aí, tem um fator que é interessante, que sempre acontece ali no começo do ano, você vai ao mercado e percebe que o preço dos produtos aumentou. Aí você chega lá pro dono do mercado, por exemplo, geralmente pequenos estabelecimentos assim, o dono trabalha lá. Aí você pergunta, nossa, mas por que o preço do arroz, por exemplo, subiu tanto? Aí a resposta que ele geralmente apresenta para você: não, mas o salário subiu, eu tenho que aumentar o preço dos meus produtos também para eu conseguir cobrir esse aumento que teve. Então, é a justificativa que ele apresenta. O salário subiu, também tem que subir o preço do meu produto para eu poder cobrir as minhas despesas. Aí você vai ver, às vezes a pessoa nem funcionário tem, trabalha ela sozinha, mas está usando a desculpa do salário mínimo para justificar o aumento dos seus produtos. Então, até é importante destacar isso também. Quando o salário mínimo aumenta, não necessariamente traz um ganho de poder de compra. Por quê? O salário mínimo geralmente ele é usado como um índice, embora não seja ali muito bem visto, né? Você utilizar o salário mínimo como um padrão de reajuste, acontece muito. Então, se você ganha salário mínimo e vê ali, subiu tanto o salário mínimo, vou ganhar mais, mas pode esperar, provavelmente o preço dos produtos também vai subir aquele valor ali e seu poder de compra não há um ganho real, certo? Então é importante a gente destacar aí. Sempre destaco com meus alunos o seguinte: a gente sempre tem que buscar uma diferenciação, um fator que vai justificar eu ganhar mais, né, do que o geral. Porque se todo mundo começa a ganhar mais, o que vai acontecer? Geralmente os preços também vão subir aquela quantidade. Depois a gente vai falar mais sobre equilíbrio de mercado, isso é um assunto para um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Quando todo mundo ganha mais, há um aumento de renda, tende a aumentar os preços dos produtos em geral. A gente escuta muito falar, nunca fui à cidade, mas a gente ouve falar muito de Balneário Camboriú, por exemplo. É uma cidade onde todo mundo praticamente ali tem uma boa renda, né, recebe um bom salário, mas o custo de vida é muito alto. Então, se você tem uma sociedade, um mercado ali, onde todo mundo tem um bom poder de compra, tende a elevar os preços naquele local, tende a ser mais caro viver naquele local. Então, você tem um poder de compra em um ambiente que todo mundo tem, tende a elevar os preços daquele mercado. É natural. É o mercado se equilibrando, certo? Então, aí, é importante a gente entender o conceito da inflação. Se a gente simplesmente emite dinheiro pensando que todo mundo vai ficar mais rico, acaba que no final o efeito que é gerado é simplesmente aumento dos preços. A gente tem a inflação de demanda, que nem eu falei, né? Que todo mundo
começa a ter um poder de compra, começa a procurar muito por um certo produto, o preço daquele produto vai subir. Se a gente faz isso num padrão geral, os produtos, como um todo, sobem o preço. Tá? A gente teve aí durante a pandemia uma ação que foi importante, né, ali para ajudar a manter o mercado funcionando, que foi ali o auxílio emergencial. Foi importante. A gente manteve a economia girando, né, quando vários estabelecimentos comerciais, várias indústrias fecharam suas portas ali por causa do lockdown. O governo colocou esse dinheiro para que o mercado continuasse trabalhando. Porém, é aquela ideia do nosso exemplo. A quantidade de produtos era a mesma, né? Até menor, porque vários estabelecimentos pararam de trabalhar ali por um tempo. Então, ou seja, a quantidade disponível de bens diminuiu. Mas houve uma injeção de dinheiro. O governo colocou dinheiro para circular através do auxílio para que as pessoas continuassem conseguindo comprar. Então, a ideia lá era R$100, o governo passou para 200, circulando no mercado, mas a quantidade de produtos era a mesma. Então, muito da inflação que a gente vê forte hoje em dia se deu também por causa do auxílio. Tem outros fatores também, mas o auxílio é um exemplo, uma justificativa, uma explicação para que os preços venham aumentando dessa forma. Mas então não devia ter dado auxílio? Não, a questão não é essa. O auxílio foi importante, sim, né? Depois a gente vai falar também sobre uma situação ali das políticas heterodoxas, né? Ali, por exemplo, do Keynes, né? Que é um economista muito importante quando a gente fala dessa forma. É assunto para um outro vídeo também, tá? Mas foi uma medida que teve que ser adotada, que teve como consequência a inflação, mas foi uma consequência que teve que vir, né? Acabou que a gente teve que lidar. Na época, teve que ser dado esse auxílio para a economia continuar funcionando, para as pessoas continuarem sobrevivendo de certa forma, mas teve a consequência da inflação. Tá? É o velho dizer lá, né, da economia monetarista. Não existe almoço grátis. Se a gente adota uma medida hoje, pensando, isso aqui vai gerar um milagre, depois vai vir uma consequência em cima daquilo ali. O milagre econômico brasileiro, por exemplo, da década do regime militar, teve consequências depois, dívida, inflação. Não existe uma forma de a gente gerar um crescimento muito grande sem consequências. Então, tudo tem que ter ali, tudo é muito sensível. Então, se eu, com um paradigma, se eu faço uma coisa pensando que vai produzir efeitos sem consequências, tem uma consequência que provavelmente você não está esperando que vai surgir. Tá? Então, a inflação ela funciona dessa forma. Se eu injeto dinheiro no mercado sem um acompanhamento da produção, vai gerar um aumento dos preços daquele produto. Então não pode colocar mais dinheiro dentro do mercado? Pode, mas se você colocar um ritmo que acompanhe o crescimento da economia, então, por exemplo, a economia cresceu 2%, então tem uma justificativa para você aumentar o dinheiro circulando ali em 2%. Por quê? Se aumentou 2%, né? A quantidade de produtos disponíveis para compra, se aumentar 2% do dinheiro que está circulando, esses 2% vão ser usados para comprar esses 2% de produção a mais, certo? Então, faz sentido, vai manter o nível de preço. Então, se, por exemplo, se eu não aumento a quantidade e aumenta a quantidade de produto disponível ali, o preço vai cair? Provavelmente sim. Aí é um outro efeito, que para um outro momento a gente conversar também, que é a deflação, que é o efeito contrário, os preços caindo, o que é tão nocivo quanto a inflação, mas para o lado contrário, né? Para o produtor, geralmente deflação é muito ruim. Depois a gente vai falar sobre esse aí também, tá? Então espero que seja aí esclarecedor o que é a inflação. A nossa, ela tem uma característica bem interessante. A nossa inflação, ela é muito inercial. O que é isso? É como se fosse assim, houve inflação porque houve inflação no período anterior. Então, se houve um aumento dos preços de 2% no ano anterior, eu vou aumentar meus preços 2% hoje para compensar aqueles 2% de aumento. Porque tudo que eu comprei aumentou 2%, eu vou aumentar meu produto 2% também, para que eu possa me proteger, compensar aquele aumento que eu tive antes.
Então, essa proteção que eu faço vai fazer com que no próximo período eu use a mesma justificativa. Não aumentou 2% antes, eu vou aumentar 2% agora. Aí passa um ano, aumentou 2% antes, eu vou aumentar 2% agora. Então, os aumentos dos nossos preços vão seguindo essa linha e acaba que o aumento houve porque houve aumento antes. Não há nenhum fator novo. Pode sim, lógico, ter novos fatores que vão ainda mais impulsionar esse aumento. Então, por exemplo, digamos, a economia está funcionando normalzinha ali, tranquila. 2% de aumento antes, 2% agora, minha compensação que eu fiz. E esse 2% vai gerar aumento depois. Aí no ano seguinte, houve um problema com a safra, seca, por exemplo. Então, a falta de produtos no mercado diminuiu a quantidade de produtos disponível. A quantidade de gente querendo comprar é a mesma. O que vai acontecer? O preço vai subir, certo? Faltou produto? Geralmente implica em aumento dos preços também. É um outro tipo de inflação, inflação de oferta. Então, se houve esse outro tipo de inflação, junto com a inflação nossa inercial, que é a que eu estou aumentando porque houve aumento, vai fazer o quê? Vai ter um aumento ainda maior. Então, por exemplo, há uma inflação de 5% por causa da falta de produtos no mercado, a inflação de oferta. Então, esse 5% vai somar os dois que eu sempre fazia antes, então acaba uma inflação de 7%, tá? Ou às vezes até um valor diferente, maior ou menor, dependendo de outros fatores do mercado também. Pode, por exemplo, ter uma inflação, uma deflação de demanda. Não, o pessoal está querendo comprar menos, então acaba que tem menos gente querendo comprar, acaba que vai sobrar produto. Então, tudo isso aí é um equilíbrio muito sensível, tá? E tem que sempre lembrar lá que a gente lida na economia com pessoas, que é a coisa mais instável, mais variável. Nossa ideia muda a todo dia. Então, espero que tenha esclarecido aí, falando sobre alguns tipos de inflação, mas no geral, inflação é sempre a gente trata ali com a perda de poder de compra de uma certa moeda, tá? O preço sobe, é só uma representação. É a moeda que está desvalorizando, está desgastando, ok? Espero que esse vídeo tenha sido aí útil para você, para esclarecer. Se você acha que foi interessante, compartilhe com alguém ali que também pode gostar desse vídeo. Se for interessante para você, deixa aí uma curtida para você impulsionar, né, ajudar aí no nosso trabalho. Se puder aí comentar também as dúvidas, experiências também sobre inflação que você pode ter passado, pode ter percebido. Teve ali, por exemplo, o caso lá da greve dos caminhoneiros, que gerou inflação ali por causa da dificuldade do aumento dos fretes, por exemplo, da dificuldade do transporte. Então, a escassez dos produtos, a falta dos produtos lá na prateleira do mercado, faz com que falte produto e haja uma competição para comprar aquele produto, faz com que o preço do produto suba. Então, compartilhe aí a sua experiência nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa lá no comentário que eu vou dar uma olhada, vou te responder lá e quem sabe a gente pode ter um tema para um novo vídeo. A gente ainda tem muita coisa para conversar. Até a próxima!